Mais um livro que, assim como eu, você vai ficar sem chão, surpreendida e cada vez mais apaixonada pela escrita dessa mulher. Eu tô falando de Freida McFadden e a gente vai conversar hoje sobre Até o Último de Nós. Hello, Bia Maia por aqui. E, gente, eu vim conversar com vocês hoje sobre esse livro aqui, que, mais uma vez, a Freida me surpreendeu de maneira positiva e eu nunca vou acertar um plot dessa mulher. Eu já botei isso na minha cabeça. Foi assim com a empregada, foi assim com Nunca Minta e agora foi com Até o Último de Nós. E eu acredito que o próximo que eu vou ler dela, que eu já escolhi, eu também vou dar com a cara no chão, porque ela faz isso com você. Esse é o dom dessa mulher. Ela te faz criar teorias que você não vai acertar. Você até pode chegar perto, tá? Porque aqui teve uma parada que eu cheguei perto. Mas de longe, ao mesmo tempo, eu nem sonhava com o plot disso aqui. Gente, Até o Último de Nós conta a história da Claire, que está com o casamento por um fio, tá? O casamento dela com o Noah não vai bem. Eles têm 2 filhos e ela resolve, para tentar apimentar a relação ou tentar resolver a relação, viajar com o marido e mais 2 casais de amigos para uma pousada para curtir o fim de semana. Sendo que, no meio do caminho, o carro dela enguiça, né? O carro dela dá um probleminha. E aí, eles veem que vão ter que seguir viagem a pé até essa pousada. Até aí, tudo bem, menos pra mim, né? Que se eu tivesse no meio, eu tava ferrada porque eu odeio andar. Mas, até aí não era o menor dos problemas. Só que eles estavam com pouca água, pouca comida e tinham um sonho junto com uma bússola e um mapa para poder achar onde era essa pousada. E assim, gente, eu não sei vocês, eu já tenho medo de andar na mata de dia. Você imagina andar em mata à noite, né? Então, assim, tiveram que passar a noite dormindo em folha, no chão, com o risco de aparecer algum urso, algum bicho ali grande. Eu estaria apavorada. Mas é o que a Claire e os amigos dela, né, e o marido vão enfrentar aqui em Até o Último de Nós. Sendo que até então era o menor dos problemas, tudo isso que eu tô contando. Porque o problema mesmo começa a acontecer quando, um a um, eles começam a sumir. Exatamente. Um a um, eles começam a sumir, né? Serem. E a dúvida que ficava na cabeça da Claire era: o que está acontecendo para essas pessoas sumirem, né? Elas estão sendo mortas, elas estão sumindo por algum motivo, foi algum bicho que pegou eles, porque sempre tem a marca de uma unha na árvore, né? E aí aquilo ficava na cabeça da Claire, mas eles tinham que seguir viagem, né? E quando você se depara com uma situação assim, você leitor, você fica assim, cara, mas por quê? O que pode ser? E aí, como bom leitor da Freida, você começa a criar suas teorias particulares, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de anotar, assim, eu pego um bloquinho, eu fico anotando para não esquecer, né? Alguns detalhes. E aqui não é diferente. Você cria inúmeras teorias e você vai, pouco a pouco, limando essas teorias conforme o livro vai caminhando. Aqui a gente tem uma escrita dividida em capítulos narrados por pessoas diferentes, né? A gente divide entre a Claire, que é a protagonista, e o anônimo, que teoricamente é uma pessoa que é perturbada, né? Que tem um passado meio sombrio, meio obscuro. E a gente descobre que o anônimo é, no caso, a pessoa que está fazendo isso com esse grupo, né? É o responsável pelos sumiços. E aí a gente começa a desvendar os mistérios, né, e tentar desvendar pensando: quem é essa pessoa? Quem é esse anônimo? É homem, é mulher? Né? E aí a gente começa a ficar nessa dúvida de quem é esse anônimo, tentando fazer ligação com o passado dele, referente ao presente, ao que a gente está lendo ali, o que está acontecendo com eles. Ao mesmo tempo que a gente tenta se envolver com os personagens, e nem sempre você consegue criar vínculo com algum personagem, tá? Eu, nesse caso aqui, não consegui criar vínculo com ninguém além do casal principal, tá? O Noah e a Claire, eles no início eu tinha raiva do Noah, assim, absurda, mas depois eu comecei a shippar eles voltando, tá? No início da leitura, você cria uma certa raiva porque ele é muito grosseiro com a Claire, né? E a gente vê ao mesmo tempo o melhor amigo dele, o Jack, sendo um tremendo cavalheiro, né? E depois a gente vê que ele também é um belo de um babaquinha, né? Como tem muito lobo em pele de cordeiro, sabe? Muito homem sabe disfarçar muito bem.
o Jack não fica atrás. E aí a gente acaba começando a defender a volta da Claire e do Noah, né? E a Frida, ela sabe fazer a gente sentir emoções de uma maneira muito eficaz, né? A gente sente raiva, a gente sente felicidade, a gente sente alívio, a gente sente medo, a gente sente, caraca, o que tá acontecendo aqui? Gente, se você ainda não conhece meu trabalho, já me segue aqui nas redes sociais. Eu tô em todos os lugares como Bia Maia por aí. Tem também meu podcast no Spotify, no Necrotério, onde eu falo sobre filmes e séries de terror e livros também. E vou fazer um pedido pra vocês. A partir daqui, provavelmente, eu estarei falando alguns spoilers soltinhos. Então, se você não leu esse livro, não continue a partir daqui. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que leram esse livro, que gostam de Frida McFadden, também tenham acesso a ele. Bom, gente, quando a Lindsay, ela morre, né? E ela morre justamente comendo blueberry, né? Acho que é blueberry a frutinha. E na história do Anônimo é falado sobre a mesma fruta. Eu já fiquei assim, peraí. Eu acho que é mulher, esse Anônimo, né? Só que eu nunca ia imaginar que é a Lindsay que era o Anônimo e que é a Lindsay que tava fazendo tudo. Porque a Lindsay morreu. No início lá, foi a primeira... Né? E aí na minha cabeça assim, caraca, o que tá acontecendo aqui? Voltou dos mortos? Não tô entendendo. E aí a gente vê que ela não comeu, né? Que ela comeu realmente o mirtilo, né? Ou o blueberry. Ela comeu realmente o mirtilo e não era a frutinha lá, a belladonna, que a Claire achava que tinha sido. E aí a pessoa que ela mais assim tinha afeição, que era a melhor amiga dela e tudo mais, no fundo era uma pessoa completamente fora da casinha, né? Era uma pessoa completamente destrambelhada. E aí a gente para pra pensar, gente. Será que as pessoas que eu conheço são confiáveis? Não confie em todo mundo. É o que esse livro aqui nos ensina. E aí, assim, a gente se choca quando vê que é a Lindsay que tá por trás de tudo e com um motivo, assim, ao meu ver, que inclusive foi o motivo de eu não ter dado 5 estrelas para esse livro, tá? Eu dei 4 estrelas para Até o Último de Nós. Não é um dos meus favoritos da Frida, justamente porque eu achei o motivo da Lindsay muito porco, né? É porque ela sofria com a mãe na infância, né? E aí ela culpa a mãe por muita coisa que ela sofreu e esse comportamento meio tóxico de traição, né? De você terminar um relacionamento com traição porque não deu certo, né? Então, na cabeça dela, ela tinha essa coisa meio paranoica de achar que a mãe tratava ela mal porque o pai dela traiu a mãe, né? Então, na cabeça dela, ela achava que traição era o motivo sórdido das pessoas, que quem traísse merecesse morrer. E aí foi o que ela fez, né? Ela deixou o casal principal pro final, porque a gente sabe, lendo o livro, que a Claire, ela trai o Noah com o Jack, o melhor amigo dele. Porque ela não estava feliz naquele casamento. Então ela acabou se rendendo e fazendo o ato de traição. E aí, na cabeça da Lindsay, ela merecia uma lição por conta disso. E aí, gente, como assim, né? A pessoa pudesse morrer porque traiu. Não encaixa muito bem, né? Então, assim, essa motivação pra mim foi fraca. E por isso eu não dei 5 estrelas pro livro. Embora eu tenha gostado muito, tá, gente? É uma leitura muito fluida, muito fácil. Você não solta o livro. Os capítulos são curtos. Mesmo sendo muitos, são curtos. Eu fiz bastante marcação, ó, dá pra ver. Então, assim, a leitura ela é muito fluida e muito fácil de ler. Então não se torna algo cansativo. Mesmo o plot não sendo o que a gente esperava. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. É um livro que vale a pena você ler. Se você gosta de suspense, thriller, é um livro bem tranquilo. Se você nunca pegou esse tipo de gênero, também recomendo. É um livro tranquilo. Se você não conhece meu trabalho, já me segue aqui nas redes sociais, em todos os lugares como Bia Maia por aí. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber outros vídeos como esse. Leiam Frida McFadden, se estressem, criem plots na cabeça de vocês. Vocês vão amar. Isso aqui é ótimo, gente. É uma terapia. Beijo e até o próximo vídeo.